É, no mínimo, um sinal dos tempos conturbados que vivemos quando uma das líderes globais na venda de consoles afirma que essa já não é a sua principal meta. Vamos tentar entender a lógica por trás das recentes e polêmicas estratégias da Sony e entender por que a empresa parece se afastar do seu negócio mais tradicional. A bizarra situação atual da companhia se tornará clara e coerente dentro de sua própria lógica. O cenário na Sony e na divisão PlayStation pode ser descrito como intrigante, mas da mesma forma que um desastre em câmera lenta. Para explicar a situação, podemos cogitar alguns cenários. A Sony pode estar operando em um nível de estratégia tão avançado que é incompreensível para nós. Parece ser coisa de um sabotador com a missão de minar a companhia por dentro. Ou, a hipótese mais provável, reina uma desorganização tamanha que ninguém sabe ao certo o que fazer. A forma como a empresa parece disposta a queimar dinheiro torna qualquer outra explicação difícil de aceitar. A verdade é que o PlayStation 5 continua sendo um sucesso de vendas, com números que se aproximam da impressionante marca de 80 milhões de unidades. Mesmo assim, a Sony declara que essa métrica perdeu sua importância e que os objetivos agora são outros. Embora eu mantenha um certo ceticismo em relação aos executivos da indústria de games, é preciso encontrar algum sentido nesse caos. Além de Hiroki Totoki, CEO da Sony Corporation, é crucial conhecer Hideaki Nishino, o chefe da Sony Interactive Entertainment, SIE, a divisão do PlayStation. Foi Nishino quem, em um relatório fiscal, oficializou a mudança de foco. Vender consoles PS5 não é mais a prioridade. A declaração é tão surpreendente quanto uma montadora de veículos afirmar que vender carros deixou de ser seu principal negócio. A nova bússola da Sony, segundo Nishino, é a retenção de usuários ativos mensais, ou MAU, Monthly Active Users. O acrônimo MAU não passa despercebido. A estratégia é clara. Uma base de jogadores maior e mais engajada representa mais oportunidades de gerar receita a partir do tempo que eles dedicam à plataforma. O último relatório fiscal aponta um recorde de 129 milhões de usuários ativos. A CFO da Sony, Lin Tao, foi direta. Nosso foco mudou das unidades vendidas para os usuários ativos mensais. A gestão busca engajamento porque isso nos leva a uma maior lucratividade. A empresa, em suma, encontrou no MAU um caminho para o lucro. Essa ênfase em monetizar o tempo de jogo para alcançar maior lucratividade é um discurso que conhecemos bem, sendo a base do modelo de games como serviço. Há uma forte suspeita de que os altos executivos, distantes da realidade dos jogadores, não compreendem plenamente as implicações de suas decisões, guiando-se apenas por planilhas e projeções de lucro. Nesse contexto, a figura de Lin Tao, a diretora financeira, ganha destaque. Embora discreta na mídia, sua influência nos rumos da Sony é imensa, e ela parece ser a principal arquiteta dessa transformação estratégica do PlayStation. Sua trajetória na empresa é reveladora. Ela ingressou na Sony em 2000, na divisão de jogos da era PlayStation 2, mas logo migrou para o setor de dispositivos móveis, onde a Sony, com a linha Xperia, tentava construir um império. Lin Tao foi peça-chave nessa divisão por 8 anos, e apesar dos resultados mistos, consolidou sua reputação como um talento em ascensão. Em 2016, foi promovida para a liderança corporativa, trabalhando diretamente com os CEOs Kazuo Hirai e depois Kenichiro Yoshida. Em 2021, assumiu o cargo de CFO e foi a força motriz por trás de decisões cruciais, como a aquisição da Band por 3,7 bilhões de dólares. Um pilar para a incursão da Sony no mercado de games como serviço. Sua visão, forjada na indústria móvel, está sendo agora aplicada diretamente ao PlayStation. Com isso, o quebra-cabeça começa a se montar. As trocas de executivos, como a saída de Jim Ryan, não alteraram o curso da empresa, pois a mente que dita a estratégia financeira, Lin Tao, permaneceu.
A adoção de um modelo focado em mouse, importado do universo dos jogos para celular, não é coincidência, mas sim o resultado direto da influência de uma executiva cuja experiência vem desse mercado. A urgência da Sony em priorizar os usuários ativos mensais fica ainda mais clara ao analisarmos os jogos mais populares da PSN: Fortnite, Call of Duty, GTA V, Minecraft, EA Sports FC, Roblox, Apex Legends. A grande maioria desses títulos, que prendem a atenção dos 129 milhões de usuários da plataforma, gera receita para outras empresas. A Sony é dona do palco, mas são os artistas convidados que ficam com a maior parte da bilheteria. Atualmente, apenas Helldivers 2 representa uma fonte significativa de monetização direta para a empresa dentro desse ecossistema. Do ponto de vista de uma CFO como Lin Tao, essa situação é uma sangria financeira. Daí surge o ímpeto desesperado para lançar seus próprios games como serviço de sucesso. O problema é que a teoria tem se mostrado brutalmente diferente da prática. Lançar um único sucesso nesse mercado provou ser uma tarefa quase impossível. Marathon, o grande projeto da Bungie, que deveria ser a resposta da Sony, parece já cambalear. Após controvérsias e uma recepção pública fria, rumores indicam que a Sony cortou drasticamente o orçamento de marketing do jogo, um sinal frequentemente associado ao cancelamento ou adiamento indefinido de um projeto. A própria Bungie parece estar em uma posição delicada. A Sony continua sua aposta arriscada, investindo bilhões em aquisições como a da Firewalk Studios, responsável pelo fracasso Concord, e em múltiplos projetos que até agora só acumularam prejuízos. A grande questão é se a Sony conseguirá emplacar um sucesso antes que seus recursos se esgotem. O mais desanimador em toda essa história é que esse esforço monumental não visa a criação de jogos melhores ou a satisfação dos jogadores. O objetivo é puramente extrair o máximo de valor do tempo do usuário. A declaração de que consoles não são mais a prioridade é, para muitos, um atestado de insanidade. Para piorar, especula-se que a Sony planeja lançar seus jogos exclusivos em plataformas concorrentes, como Xbox e Nintendo Switch, para maximizar as vendas. Uma estratégia cujos resultados, a julgar pela performance modesta dos seus jogos no PC, são incertos. Resta a pergunta: a Sony está trilhando um caminho visionário ou se perdeu em uma aposta mal calculada que a levará à ruína? O debate está aberto,